Bom dia a todos. Muito bom estarmos juntos na casa do Senhor. Tem alguém aí que já recebeu da parte do Senhor de maneira extraordinária aqui nessa manhã? Amém. Deus é bom. Se puder acender as luzes da frente aqui também, por gentileza. Obrigado. A do meio. Isso. Aí. Que bom, queridos, estarmos juntos. Mais um domingo, mais uma semana na casa do Senhor. Um culto especial, um culto que é de ceia, mas Deus já se mostrou de maneira ainda mais especial por meio desse momento tão precioso. Então nós vamos continuar, estamos aí chegando já no fim, da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos continuar no capítulo 6. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia vamos ler dos versículos 18 ao 20. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos ler juntos a palavra de Deus e ouvirmos um pouco da palavra. Chegamos nesse momento da palavra onde o Senhor tem nos presenteado com a forma pela qual Ele desejou ser revelado, a forma pela qual Ele desejou cativar uma relação com o seu povo, Nós somos o povo do livro, amém? E cheios do Espírito Santo, para que não seja somente palavra, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então Ele gera vida na palavra e nos transforma de glória em glória. Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20 diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos rendemos diante de Ti, da Tua boa palavra e do agir do Teu Espírito. Sabemos, Deus, que há uma porção em tudo aquilo que está escrito para nós. Sabemos também que a palavra não volta vazia. Sabemos também que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para nosso caminho, para a nossa jornada. Sabemos que a Tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar o espírito da alma. Deus, em nome de Jesus, então, que nessa manhã a Tua presença seja real no nosso meio e que a Tua vida se faça valer em cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Pode se sentar. Quantos estão apertadinhos aí? Quantos estão felizes por estar apertadinho aí? Amém, Já estaremos numa casa maior, já estaremos celebrando num lugar maior, onde todos nós estaremos prontos para trazermos novos visitantes, amém? Porque a gente sabe que melhor é dar do que receber. A gente sabe que o Senhor está nos dando o privilégio de oferecermos algo para esta cidade. Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus, que nós possamos juntos, então, neste processo, neste projeto do Senhor, estarmos somando, não somente em oração, não somente com um coração ansioso por estar no novo prédio, mas também com ofertas alçadas em nome de Jesus. Eu creio na Tua generosidade e creio na Tua espontaneidade, amém? Eu creio que a Tua gratidão ao Senhor e aquilo que Ele já fez na Tua casa e na Tua vida, a Ele então é digno todo louvor, toda adoração e também ofertas alçadas, amém? Então nós estamos aí preparando para a semana que vem, vamos ter aí uma conta espelho da igreja, no mesmo CNPJ, para que nós possamos também estar recebendo essas ofertas alçadas de todos nós, que juntamente nessa nova estação, nesse novo momento de avanço, de alargar as estacas do reino de Deus, vamos estar cooperando para essa obra. Amém, amados? Mais uma vez aí, vai. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje o tema está especial, porque o tema é algo que fala de
uma relação vital com Deus, que é a oração. Paulo, neste momento em que ele acabou de falar sobre o serviço de uns aos outros, acabou de falar sobre a armadura de Deus, ele vai agora trazer à memória a importância da relação vertical, a importância da vida em oração. Muitos de nós temos uma vida de oração. Muitos de nós já aprendemos que dobrar os nossos joelhos uma vez por dia, orarmos durante uma refeição, é algo que compete a nós, porque afinal de contas é a relação que nós temos com o nosso Deus. A vida de oração, ela está para nós desde o primeiro dia, porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor, ela é entregue por meio de uma oração. Assim como alguns irmãos fizeram pela primeira vez aqui nesta manhã. Uma vida de oração é uma vida que nos conduz a um quarto fechado, nos conduz a um lugar secreto, nos conduz a abrirmos o nosso coração intencionalmente em um momento do nosso dia, onde o próprio Cristo vai nos ensinar no Sermão do Monte, onde nós vamos encontrar no Antigo Testamento inúmeras evidências, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, inúmeras evidências onde o Senhor nos convoca para uma vida de oração. Só que o teor da mensagem nessa manhã vai além disso. Fala a respeito de uma vida em oração. Paulo diz, primeiramente, ele diz no versículo 18, orem no Espírito. Quantos são gratos pela pessoa do Espírito Santo que habita dentro de cada um aqui? Isso nos toma de uma maneira da além de nós mesmos. Isso nos impulsiona para uma vida onde não é mais pela alma, não é na alma, não é nos desejos da carne, mas é uma vida no Espírito. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo nos dá o privilégio da intimidade com Deus, e não qualquer intimidade. Mas ele faz questão de usar o aramaico aqui para dizer Abba. O mesmo Abba que Jesus, no momento do seu maior sofrimento, disse ao Pai, quando ele disse, Abba, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. No momento de intimidade, no momento de sofrimento, no momento de clamor e angústia do próprio Cristo, Paulo está dizendo em Romanos, olha, este mesmo lugar de intimidade, este mesmo lugar de aproximação, nos é presenteado através da pessoa do Espírito Santo, para nos chegarmos ao nosso Pai Celeste. Se você quer saber mais a respeito disso, faça a EBO na aula de número 15, que fala do Espírito Santo e da relação do Espírito Santo conosco. E eu estimulo você a fazer a EBO. A EBO é a Escola Bíblica Online, está lá no nosso canal do Refúgio no YouTube. Você vai lá para o playlist, tem lá a EBO. E nós temos hoje 20 ou 21 aulas já disponíveis. Estamos fazendo as outras. Teremos no total 27 aulas. Quero estimular você a fazer a EBO. Quero estimular você no teu caminho da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ligar no carro ali e ouvir estas aulas para que a tua fé seja consolidada cada vez mais, em nome de Jesus, amém? Então, quando nós oramos no Espírito, quando nós desenvolvemos a vida em oração e relação no Espírito, o Senhor nos promove na intimidade com Ele.
O Senhor também revela as coisas dele para nós. 1 Coríntios 2:9 vai dizer: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós. A gente sempre tem o costume de falar desse primeiro momento, deste versículo, não é verdade? O versículo 9 para nós é decorado, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o texto continua dizendo: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Amém? O Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Através do Espírito Santo nós conhecemos a Deus. Ele revela o Pai para nós, os atributos de Deus, o caráter de Deus, a intimidade de Deus, o DNA de Deus está em nós na pessoa do Espírito Santo. E nós podemos então desfrutar desta relação de intimidade quando oramos no Espírito. E também discerne todas as coisas por nós. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. 1 Coríntios 2,15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Sabe, discernir todas as coisas no Espírito, andar no Espírito, andar diante de uma vida em oração, em constante relação com Deus, é viver uma vida com uma sensibilidade diferente. É viver uma vida onde nos faz ver as coisas de uma outra maneira. É quando as nossas respostas não são mais automáticas. Quando as nossas reações não são mais automáticas. Nós não estamos sujeitos à vontade da carne e aos desejos da alma, mas quando o Espírito vivificado tem acesso e intimidade por meio de uma vida em oração, nós podemos estar numa outra sintonia. A turma do rádio vai entender o que eu vou dizer. Temos um Machado aí que gosta de rádio. A turma do rádio vai entender. O mesmo rádio, no mesmo lugar, com a mesma antena, pode sintonizar estações diferentes. Você pode ter o mesmo alto-falante, a mesma força elétrica que vem da parede. Mas você sintonizando numa outra estação, você vai ouvir de uma outra estação. É por isso que às vezes nós temos irmãos no mesmo lugar e tem alguns em outra estação. Porque eles estão sintonizados numa outra estação. E o Senhor quer te sintonizar nessa estação, nessa manhã. O Senhor quer ajustar a sintonia do rádio do teu coração nessa manhã. O Senhor quer elevar os teus olhos da além dos montes e os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. As respostas não são mais automáticas. As reações não são mais óbvias. Mas o Espírito fala conosco. Sabe, Paulo vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, com toda petição e súplica. Paulo nos convida a igreja de Éfeso, assim como o Senhor nos convida nessa manhã, a interrompermos mais a nossa vida com oração. A interrompermos mais a nossa dinâmica, para que nela caiba mais relação com Deus. É valioso demais nós termos o lugar secreto. Não abra mão disso.
É valioso demais nós termos um momento de devocional, jamais abra mão disso. É valioso demais, irmãos, eu tenho exercitado a oração em línguas no lugar secreto, é maravilhoso. Você começa a orar em línguas, ininterruptamente o Espírito Santo começa a imprimir coisas para que você vá orando, você começa a interceder, você começa a orar, você começa a perceber que daqui a pouco aquilo que não estava na tua lista de oração está sendo proclamado pela tua boca, porque o Espírito Santo vai conduzindo. Mas o Senhor está querendo também, nessa mesma intensidade, nessa manhã, nos inclinar para uma nova dinâmica de vida, para que na nossa vida haja muita oração. E para isso é importante nós entendermos que precisaremos interromper momentos. Precisaremos interromper o silêncio. Precisaremos interromper os assuntos. Precisaremos interromper os pensamentos. Precisaremos interromper o ordinário, para que a gente possa então desfrutar do extraordinário. Precisamos interromper a vida com mais orações nas nossas conversas triviais entre irmãos. Podemos interromper a vida com mais orações no compartilhar de problemas de saúde, emocionais, relacionais. Quantas vezes, irmãos em Cristo Jesus, do qual nós nos relacionamos aqui, nos contam situações problemáticas, situações de tensão, situações de enfermidade, situações financeiras, situações enfim, toda sorte de desfavores. E muitas das vezes nós dizemos, eu vou orar por você. E às vezes nos esquecemos de orar. Por que não interromper a conversa e fazer um momento de oração ali? Por que não intensificar esta dinâmica desta vida em oração? O convite para nós nessa manhã é que nós possamos orar no Espírito, mas também estarmos em todas as ocasiões buscando oportunidade para que a nossa vida de oração seja cada vez mais intensificada. Amém, irmãos? Algo muito precioso para nós. Essa mensagem ela fala de uma dinâmica na jornada. Não é algo que nós trazemos numa mochila, mas é algo que nós nos tornamos na caminhada. Nós devemos nos tornar na caminhada pessoas com mais sintonia com Deus. Quantas vezes conversamos e nos lembramos de irmãos distantes da vontade de Deus, pessoas que estavam caminhando conosco. Estamos aí no 13º ano de igreja. Quanta gente já não se assentou nessas cadeiras pretas de plástico e hoje não estão mais no nosso meio. Quantas vezes numa conversa trivial nos lembramos destes nomes e perdemos ali a oportunidade de juntarmos, unirmos oração em favor dessas pessoas. Eu sei que você sabe do poder que há numa oração. Mas é importante que nós não façamos dessas oportunidades ordinárias, porque é muito fácil também nos acomodarmos na simplicidade das nossas palavras quando nós oramos. Não sai poder da nossa boca, aparentemente. Nós não vemos as cores mudando. Os nossos pés não saem do chão. Nada de mágico acontece quando abrimos a nossa boca e oramos. E o bem da verdade é que muitas das vezes nós nos acostumamos a falar a Deus e no coração pensamos até algumas vezes, sendo bem sincero, eu sei que você não, talvez só eu, estejamos lançando palavras ao ar. Mas nós não podemos nos esquecer
Não podemos deixar o ordinário tomar conta daquilo que sempre será extraordinário. Um Deus criador do universo que está para ser descoberto, nos ouve quando abrimos a nossa boca e falamos em nome de Jesus. Meus irmãos, o Champlin, no seu comentário, eu ia usar porque essa semana eu realizei um sonho. Eu tinha um sonho de ter o comentário de Champlin. É um dos maiores comentários, versículo por versículo que tem. E nessa semana eu tive o privilégio de estar na casa do pastor Ayrton, pastor fundador da Igreja Batista, pastoreou a Igreja Batista aqui da cidade por 37 anos. E ele estava se desfazendo dos seus livros, fiquei sabendo disso, e aí a gente saiu correndo para lá, era 10h30 da noite. E em 5 minutos chegamos, até porque ele mora a 3 quadras da minha casa. E aí nós ali tivemos, estávamos observando, a hora que eu vi aquele comentário exaustivo de Champlin, meu coração acelerou, meus irmãos. E aí ontem eu já estava com a mensagem pronta, mas eu falei, eu vou fazer o meu devocional no comentário de Champlin. E aí eu peguei lá em Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20, fui ler, e ele diz assim: Satanás treme quando vê o mais fraco santo de joelhos. Já valeu a compra, né? Irmãos, essa é a verdade do poder que há no nome de Jesus. Quando nós entendemos isso, e a minha oração nessa manhã é que todos nós, inclusive eu, possamos sair daqui numa nova dinâmica de vida em oração. Quando nós entendemos isso, as nossas conversas vão encaixar um momento de oração. Quando nós entendemos isso, a nossa escuta ativa com respeito às necessidades alheias não ficarão só numa passividade, mas se converterão em clamor. Para que o Senhor, então, ouvindo o clamor dos seus filhos, possa então se inclinar. Ouvindo a perseverança na oração dos seus filhos, possa então se inclinar. Porque Paulo vai dizer em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. Há um momento muito precioso na história do povo hebreu, quando Moisés e Josué vão lutar contra os amalequitas. Isso está narrado lá em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. O texto diz que sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Olha que coisa linda. Muitos separam a palavra oração e vão falar com respeito à questão de orar e agir. Ora, ação, orar, ação. Que em relação a orar e agir, há algo muito precioso nessa revelação. Porque neste relato é perfeito de nós observarmos, enquanto Josué batalhava, Moisés orava. E aí, então, Josué foi então lutar, no versículo 10, contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés, veja isso, meus irmãos, se não é um ensinamento para a nossa vida em oração. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas o quê? Venciam. Quando Moisés, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, porque ele era homem, assim como nós, amém? Já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, aleluia, quem é a pedra angular? É Jesus. Uma pedra e a colocaram debaixo dele. Ele é o nosso fundamento. Ele é o início de todas as coisas para nós. Para que nela se assentasse, Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada.
Olha que bênção, meus irmãos. Uma vida de oração, uma vida de ação, uma vida em oração, uma vida em constante relação com Deus, uma dinâmica sintonizada no Espírito. É o que Paulo está nos lembrando aqui nessa manhã. Uma vida onde a nossa devoção ao Senhor não está num momento único do dia, mas é na caminhada, é na jornada, é no momento onde lá no teu trabalho você começa a perceber que a atmosfera está mudando, onde alguma coisa, alguma tentação está se levantando, onde alguma coisa errada está prestes a acontecer, e você no teu espírito começa a perceber isso, mas você não fica na passividade, você começa a interceder ali por dentro, você começa a orar, e se você precisa verbalizar, você vai no banheiro, você se tranca, e você começa a orar no teu banheiro, lá do teu trabalho, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor por livramento, pedindo ao Senhor por intervenção sobrenatural, pedindo ao Senhor por uma saída, pedindo ao Senhor por sabedoria, pedindo ao Senhor por graça. Meus irmãos, quantas reuniões importantes nós não temos ao longo do dia, que uma oração não faria toda a diferença nela. Quantas decisões de compra, que se nós fizéssemos uma oração, o Senhor nos alertaria e nós não colocaríamos os pés pelas mãos. Quantos momentos de ira e discórdia, que antes de abrirmos a nossa boca, se nós colocássemos no Senhor a nossa petição, o Senhor não mudaria o status da nossa alma. O Senhor nos convida nessa manhã para uma nova dinâmica de uma vida em oração. O Senhor nos lembra nessa manhã que na pessoa do Espírito Santo nós podemos estar sintonizados com o Senhor em toda e qualquer ocasião. Pense comigo quão melhor seria nestes momentos cruciais da vida, de decisões, de escolhas, se estivéssemos numa vida em oração. Se naquele momento nós disséssemos para nós mesmos, só um pouquinho, Jean, dá licença, eu já volto. E fôssemos orar, buscar o Senhor. Eu não sei se isso acontece contigo, mas algo muito precioso que acontece comigo e tem acontecido cada vez mais na minha dinâmica de oração, é que quando eu começo a orar, seja o assunto que for, o Senhor começa a me trazer à memória os textos bíblicos. E sabe o que é muito lindo nisso? É que quando o Senhor traz à memória os textos bíblicos, diante daquilo que você está orando, o teu coração, o teu entendimento começa a se alinhar com a palavra de Deus. É como que se instantaneamente, enquanto você estivesse abrindo a tua boca, o Senhor estivesse derramando sobre você sabedoria da palavra dEle. Gente, que coisa maravilhosa! E quanto mais há intimidade no Senhor, quanto mais há conhecimento da palavra, quanto mais há lugar secreto, vida de lugar secreto, mais essas coisas vão se unindo. Mais essas coisas vão se tornando uníssonas. Então, ora você está lendo a palavra e chorando e adorando ao Senhor. Ora você está adorando e chorando ao Senhor e a palavra vem à mente. Porque o Senhor se move a partir de si mesmo. E o Senhor se move a partir da sua palavra e do seu Espírito. Amém? Então essa dinâmica, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E não somente isso, mas persevere em oração por todos os santos. Por quê? Porque mais nobre do que as batalhas próprias é a batalha de Deus. Moisés não estava ali junto com Josué lutando por um inimigo particular. Eles estavam lutando contra os amalequitas, os inimigos de Deus. Como é lindo quando nós também temos o privilégio de, além de orarmos para as nossas necessidades,
orarmos para necessidades de Deus, para as batalhas de Deus. Não que Deus tenha necessidade, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? As batalhas de Deus. As batalhas de Deus. O que Deus deseja hoje. Você já parou para pensar nisso? Primeiramente, nós sabemos que o que Deus deseja hoje é que as boas novas sejam pregadas. Amém? É uma batalha de Deus, podemos orar por isso. Uma outra batalha de Deus é que os filhos de Deus sejam santificados. Amém? Podemos orar por isso. Uma outra batalha de Deus é que haja paz em Israel. Podemos orar por isso. Quando a nossa oração, quando a nossa dinâmica de oração, quando a nossa vida em oração começa a se inclinar também para as demandas de Deus, há algo muito precioso que vai acontecendo no nosso meio. Meus irmãos, deixa eu contar um testemunho para vocês que aconteceu há pouco tempo atrás. Eu estava lendo a palavra no meu cantinho pela manhã. Eu já contei isso aqui? Um medo, gente, tem dado meio esquecido, contar a mesma coisa de novo. Que eu fui orar por Israel, eu contei aqui. Amém, então, sinal verde. Eu estava orando, lendo a palavra, e aí, num determinado momento, no texto em que eu estava, o Senhor me constrangeu, me deu ali uma compaixão, um amor para orar pelo arrependimento do povo hebreu. Pela salvação do povo hebreu. Irmãos, eu estava na minha casa, na poltrona, que eu geralmente leio a palavra, que eu faço meu devocional. E ali naquele momento, algo me tocou de uma maneira muito diferenciada. Porque a gente sabe que às vezes no nosso devocional não cai uma lágrima, não é verdade? E está tudo bem. O Senhor está trabalhando dentro de nós. Não é porque não cai uma lágrima que Deus não nos visita, que Deus não nos toca. Mas neste em especial, meus irmãos, olha, dá para pôr um copinho embaixo do meu olho. E ali eu comecei a chorar, comecei a clamar, e eu me ajoelhei para orar por Israel, para orar pela salvação daquele povo, para que aquele povo possa dizer um dia, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. E ali então eu comecei a me quebrantar. Meus irmãos, sabe céu de São Bento, nublado, totalmente nublado? De repente o céu abriu. O sol veio, e o sol que entrou pela janela fez um raio à minha volta. Quando eu abri os meus olhos, e tinha um retângulo de sol em volta de mim. Se eu já estava chorando, você imagina o que eu fiz naquela hora. Sabe um favor de Deus, sabe aqueles sinais que Deus vai trazendo? Algo muito precioso, quando nós entendemos quais são as orações que agradam o coração de Deus e nós começamos a pensar, a refletir, a buscar na palavra a respeito destas coisas. Sabe aquele filho que chega para o pai e diz assim, pai, né, o pai está trabalhando numa coisa, vamos supor que o pai seja um mecânico, o pai está lá arrumando o carro. O filho de 5 aninhos chega lá, ele se compadece pelo pai, todo sujo de graxa nas mãos, né, coçando a cabeça, e já está graxa na testa, graxa na roupa, né? A mulher já do outro lado lá pensando no tanto de quiboa que vai ter que usar para limpar aquela roupa. E aí chega aquele filho de 5 anos, olha, se compadece do pai e diz, pai, deixa eu te ajudar. Isso derrete o coração de qualquer pai, não é verdade? Imagine nós, quando começamos a perseverarmos na oração por todos os santos, pelos planos de Deus, por aquilo que Deus está fazendo através dos seus filhos. Isso é precioso demais. Mas podemos também orar uns pelos outros e devemos. Devemos. Paulo vai dizer no versículo 19, orem também por mim. Mas olha aqui como Paulo se coloca em pedir oração pelos irmãos, para os irmãos. Para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede oração para ele, mas ele pede uma oração para o cumprimento da sua missão. Perceba a diferença. Paulo estava bem? Estava tudo bem com Paulo? Paulo estava
curtindo um oásis por aí? Paulo não estava. Porque ele vai dizer no versículo 20, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Paulo vai pedir uma oração para uma igreja orar por ele. E ao invés dele pedir para si mesmo, para que os grilhões, as amarras, sejam liberadas da vida dele, ele saia daquela prisão, saia daquele cárcere, o que ele diz? Ele diz, por favor, orem por mim, para que me seja dada a mensagem, a fim de que, sem medo, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, ainda que preso em correntes. É um outro nível de pedido de oração. Paulo nos ensina que uma oração muito importante continua e precisa ser feita uns pelos outros, é a oração de que a missão que Deus deu a cada um se cumpra. É a oração que, independentemente das circunstâncias, o Senhor, apesar das circunstâncias, continue operante na vida de cada um. E que a missão que Deus deu por todos os dias, que já estão contados para cada um de nós, se cumpra na íntegra. Uau! Agora vem aquele emoji de explodir a cabeça, né? Não tem mais nada. É precioso demais. E essa dinâmica, meus irmãos, de vida em oração, essa sintonia de vida em oração com o Espírito, ela pode permear a nossa dinâmica de igreja ainda mais. Então, que nessa manhã todos nós sejamos convencidos pela palavra e pelo agir do Espírito, que nas nossas conversas, nos nossos aniversários, nos nossos cafés, nos nossos encontros, no nosso lazer, nós possamos orar mais uns pelos outros. Nós possamos nos dedicar mais na presença de Deus, em petição, em súplica, em adoração, em gratidão. Que nós possamos nos dedicar mais em convidar ao Senhor e fazê-lo como Ele já habita em nós, mas fazê-lo de fato presente na nossa dinâmica. Fazê-lo presente nos nossos encontros. Tiago 5,16 vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ou melhor, de um justificado, né? É poderosa e eficaz. É poderosa e eficaz. Há poder na oração. Há poder na oração. Se nós soubéssemos do que acontece no mundo espiritual quando nós proclamamos em nome de Jesus, certamente nós oraríamos mais. Certamente nós proclamaríamos mais a vontade de Deus, uns pelos outros. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Orem para que, permanecendo nele, como assim? Estamos falando do super apóstolo Paulo. Como que ele ousa pedir oração para que ele possa permanecer e falar do Evangelho com coragem? Parece até estranho ele orar pedindo isso, para que ele fale destemidamente, para que ele tenha ousadia e que quando ele abrir a boca dele seja dada a mensagem. Paulo, estamos falando daquele que se assentou aos pés de Gamaliel, que conhecia muito bem a lei, que escreveu Romanos, o livro mais complicado para ler.
Uma teologia complexa. Pedindo para que o Espírito encha a sua boca. Para que o Espírito dê coragem ao seu coração. Por que é que está escrito assim? Por que é que ele pede isso? Sabe por quê? Porque tudo que está relatado na história de Paulo, ele fez porque foi o Espírito Santo que o conduziu. Não era Paulo. Paulo, João, Maria, José, Jean, Eduardo, cada um de nós, somos todos pó da mesma terra, mas na pessoa do Espírito Santo, meus irmãos, o Senhor pode fazer de nós imparáveis para a honra e glória do seu nome. Sintonizadinhos, discernindo os ambientes, vivendo em oração, clamando ao Senhor antes das decisões e se dobrando para a sua vontade, o Senhor pode fazer um estrago santo na nossa geração e através da nossa história. Então nessa manhã eu quero encorajar você a convidar ao Senhor nos teus bate-papos, seja com os outros, seja consigo mesmo, que o Senhor seja clamado, seja declarado, seja aquele que abre as portas, seja aquele que está sendo consultado, seja aquele que vai adiante aplanando o caminho mesmo, na tua dinâmica, na tua vida em oração. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Chama o pessoal do louvor. A minha pergunta para nós hoje é a seguinte: quantos estão dispostos a mudar a sua dinâmica para com a oração? Quantos estão dispostos a viverem uma vida com mais oração, mais regadas de orações? Uma vida mais interrompida para que haja uma intervenção de clamor, de petição, de agradecimento, de adoração. O convite para nós nessa manhã é esse. Pode parecer uma mensagem que não é daquelas, né? Que às vezes a gente brinca falando que foi faca na caveira. Ah, mas deixa eu te dizer algo. Não se engane. Se essa dinâmica mudar na tua vida, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor, Tu és o que há de mais precioso para nós nessa vida e nessa eternidade proposta. Tu és, Deus, o que nós jamais seremos merecedores e ainda assim, pela graça, por meio da fé, somos salvos. Sabemos que isso não vem de nós, para que a gente mesmo não venha a se vangloriar, que é dom de Deus, é presente do Senhor. E o fato de fecharmos os nossos olhos, abrirmos a nossa boca, em nome de Jesus, orarmos ao Pai, a Ti, na fé, na certeza de que Tu estás escutando neste exato momento. Isso para nós, Deus, é maravilhoso, é extraordinário. Isso para nós é um presente do céu. Muitos nesse mundo, Deus, vão dizer que é loucura. Muitos nesse mundo vão dizer que a gente bateu a cabeça e ficou lelé, Senhor. Mas nós sabemos porque sabemos. Nós sabemos porque sabemos que Tu ouves.
Nós sabemos, porque sabemos que o Senhor abriu acesso pelo sangue do Cordeiro, e agora em espírito dizemos: Papai, e tu nos ouves. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ah, Senhor querido, te amamos de todo o nosso coração. Aumenta, Senhor, em nós essa dinâmica. Abre os nossos olhos para ver o que ainda não vimos. Abre os nossos ouvidos para ouvir o que não ouvimos. Dá-nos o entendimento para percebermos o que não entendemos ainda. Revela-te a nós para que esta vida na fé seja regada de momentos sintonizados com a tua doce presença. Ah, Senhor, sintoniza o nosso coração nessa manhã. Eleva os nossos pensamentos da além de nós mesmos. Dá-nos, Deus, o privilégio da tua doce presença. Ora bachatara massandere candoro roba satara chandere mas. Dere bachatara massandoro candara rabas. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que opera tudo em todos, que convence, que auxilia, que empodera, que capacita. Tu és bem-vindo em nós para fazer a diferença. Tu tens total acesso ao nosso coração, ao nosso entendimento, ao nosso estilo de vida, para que no nome de Jesus saiamos do ordinário e demos um passo, Senhor, em direção ao extraordinário. Aguça os nossos sentidos, dá-nos olhos para ver, permita-nos respondermos de uma outra maneira, permita-nos reagirmos de uma outra maneira, permita-nos percebermos de uma nova maneira, para que o teu nome encontre em nós servos bons e fiéis, e que o cumprimento da missão que tu já nos deste venha de maneira autêntica, verdadeira, celestial, e que se cumpra na íntegra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia! Santo é teu nome, Deus. Te amamos, Deus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Aleluia! Aleluia!